Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? E estamos bem, sempre, gente, sempre. Eu tirei um tempinho porque eu tô querendo falar com vocês a respeito desse assunto desde o último vídeo. O último vídeo que eu fiz sobre celebridades, o que eles têm em comum com pastores, com coaches, eu recebi um comentário, né, falando assim, gente, eu nem sei do que está acontecendo, essa história do P. Diddy, que é o Sean Combs, né, e está envolvendo grandes nomes de Hollywood, tá? E só que, olha, gente, só se fala nisso, então eu vou tentar, porque aí eu vi que muita gente nem está sabendo o que está acontecendo, porque a gente estava tão focado na política de São Paulo, dizendo que era a política do Brasil, e sinceramente, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou dando um tempo de política porque eu prezo a minha saúde mental, tá? Tá uma coisa de maluco, e nada acontece, a verdade é essa. A gente não vê luz no fim do túnel e fica... Então eu tô dando um tempo, tá bom? Enfim, gente, vou mandar um beijo pra todo mundo, tá bom? Que eu tô falando aqui de cabeça e não dá pra lembrar de todas, tá? Bom, gente, eu já vou avisar, o assunto, tá? É pesado, muito pesado, tá? Eu acredito que tem muitos já acompanhando o caso, mas eu não quero falar especificamente do caso, mas de um todo, tá? E aí envolve muita coisa que aparentemente não tem nada a ver com o caso, mas tem tudo a ver com o caso. Então eu peço para vocês, fica comigo, presta atenção, é importante nós falarmos sobre isso, é muito importante, mesmo que vocês ainda não estejam sabendo, o que eu quero trazer é para que se saiba, para que se divulgue, para que se fale muito, para que se compartilhe, pega o link depois do vídeo, divulguem, joguem nas redes sociais, mandem no zap dos amigos, tá? O YouTube não está entregando, então apesar de número de inscritos, nem 1% consegue receber e ver esse vídeo. Então eu preciso que vocês me ajudem a compartilhar, porque é de interesse do mundo e nós pertencemos a ele. Né? Então é assim, a gente vai falar de Hollywood, mas não envolve só cantores, atores e personalidades, celebridades, envolve políticos, envolve muita coisa muito grande há muito tempo. Há muito tempo. Tá bom? Olha, eu vou voltar no mínimo até a Marilyn Monroe. E vocês sabem que ela estava envolvida com o Kennedy, então tem uma política por trás. Não vou falar do assunto específico, mas só para vocês verem. Quando eu estou dando essa ré na história, é para vocês entenderem que tem muito tempo, sim. Tá bom? Então, gente, como eu falei, eu vou falar dos casos, eu vou mostrar algumas coisas, mas o meu foco, tá? É no âmbito espiritual. Em que forças nós estamos presos? Em que forças nós estamos sendo governados no mundo inteiro? E, de novo, envolve política. Apesar de eu falar que eu não quero mais falar de política, eu não quero falar da política do Brasil. Tá bom, gente? É só pra... Fica comigo. É importante a gente falar sobre esse assunto. Tá? Eu quero começar falando para vocês... Tá? Uma passagem bíblica que está em 1 João 5,19, que diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Percebe? É por aí a nossa conversa. Tá? Ai, Ruth, mas eu não acredito na Bíblia. Não precisa acreditar na Bíblia, não precisa acreditar em Deus, não precisa ser religioso, você pode ser ateu porque você tem 2 olhos, uma mente pensante e ouvidos. E querendo ou não, você vai ver que as coisas convergem, independente de crenças, independente de onde está escrito. Tá bom, gente? É sério. Tá?
Bom, o que significa? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Significa que o mundo está contaminado, tá? Ele está completamente contaminado pelo mal, por forças trevosas das trevas, demoníacas, satânicas, tá? E que todos que vivem no pecado estão sobre a escravidão do diabo, tá bom? Ai, Ruth, mas é pecado, isso é coisa de crente, isso é coisa de cristão. Não, gente, pecado é engano, é cegueira, é não acertar o alvo. Pecado é errar o alvo. Então, o nosso foco está sempre sendo desviado para outros alvos. E assim a gente vai ficando na Matrix, tá? A gente vive na Matrix, desviando o foco, desviando sem perceber, tá? O que de fato é a nossa realidade onde estamos inseridos. É mais ou menos isso. Então, a gente acaba se separando, tá? De Deus para os religiosos, tá? Mas da nossa força motriz, da nossa energia maior, tá? Que é Deus. E por isso a gente vive debaixo de uma escravidão diabólica, satânica, tá bom? E a gente está assim, todos contaminados e dominados na Matrix do mal, tá? Eu falo em Matrix e vamos embora ver o filme, que esse filme tem muita coisa, né? Não só esse, tá? Mas, olha, já que eu tô falando de filme, que tal o mundo de... Ih, gente, esqueci o nome, tá aqui. Daqui a pouco eu lembro. Eu não quero me perder. Truman, o mundo de Truman, acho que é isso. O versículo completo é, tá? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tendo dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, gente, de novo, é um mundo de trama mesmo, uma coisa assim, gente. Bom, vamos lá. A palavra diabo, tá? Porque, vai falar do diabo, eu não acredito no... Calma. A palavra diabo vem do grego, diabolos, que é composto pelo prefixo dia, através de, e pelo verbo bailei, tá? Lançar. Significa, portanto, a força através do qual algo é lançado, tá? Ou seja, algo, o mal, é isso, tá? O mal sendo lançado sobre nós, essa é a palavra. Segundo a crença de diferentes povos antigos e modernos, é um espírito ou gênio do mal, isso religiosamente falando, ou seja, uma força de espírito do mal que lança algo maligno. E eu vou reforçar, tá? A palavra pecado deriva do latim peccatum, derivado do verbo pecco, ais de atum are. Tropeçar, tropicar, dar um passo em falso, transgressão livre e consciente da lei e preceito, tá? Transgressão de qualquer preceito ou regra, principalmente ética e moral, e aí que a gente vai chegar no contexto, tá? Eu precisava trazer isso para vocês, para a gente começar a entender, tá? Então, olha só, gente, é transgredir preceitos e leis, ética e moral. Então, independente de religiosidade ou não, tá? Eu vou começar a falar de coisas lá para trás, como eu falei para vocês, né? Eu não vou mostrar em figuras, mas assim, vocês lembram que Marilyn Monroe, quando foi encontrada morta, overdose. Ela estava envolvida na política e era uma estrela grande de Hollywood, tá?
Dizem que ela chegou a ser espiã e tal, enfim, estava envolvendo muita coisa e a morte dela foi overdose. Tudo bem. Lá atrás ninguém maldou, né? Ninguém maldou. É isso mesmo e pronto. Só que coisas vieram se repetindo, né? Falando de Hollywood, tem o caso do Frank Sinatra, que era envolvido com uma máfia e era apenas um cantor de Hollywood, um grande ator. Bom, vocês estão vendo como é que as coisas vão, né? Eu só estou repassando o texto, porque eu quero chegar aqui na atualidade, aí sim eu vou trazer muita coisa para mostrar para vocês, tá? E aí, gente, a gente vai para Hollywood propriamente dita. Vocês lembram do filme O Advogado do Diabo? Tá? Vocês lembram que o advogado, né, o casalzinho ali, bonitinho, romântico, o Keanu Reeves, foram crescendo gradativamente, pertencendo à alta cúpula, altas festas, né, aquela coisa de subir na vida, com muito glamour, com muita luxúria, com tudo, né? E era luxúria, assim, né? Inclusive, a esposa dele, né, a Mary Ann, se eu não me engano, no filme, ela começa a ver, né? Ela tá fazendo compra e começa a ver a outra virando um demônio. E ela acaba de um jeito trágico, porque ela viu o que estava por trás e estava sendo considerada como louca. Sim, ela via a força do mal agindo ali, tá? E dominando tudo, a vida dela, a vida do marido dela, tudo em volta, né? Por quê? Por causa de glamour, de luxúria, de vaidade, tá? É só para repassar texto, tá bom? Ali já foi uma denúncia do que é o mundo, como eles se livram das pessoas, como tudo eles trazem uma maneira politicamente correta para ter justificativa, tanto que é o advogado, ele não perdia causas, ele defendia esses absurdos todos, e a gente vê muito absurdo, inclusive o próprio satanismo ali, né? O envolvimento com troca financeira através do sangue, né? Ali é uma denúncia, tá? Do que nós vivemos e não enxergamos, tá? Tivemos, há pouco tempo atrás, e eu não sei se vocês lembram, uma polêmica, eu tenho vídeos no canal sobre esse assunto, tá? Do filme do Mel Gibson com o John Caviezel, gente, eu tô bem pra nome, enfim, que era O Som da Liberdade, como Hollywood foi contra, como ninguém queria mostrar, e, enfim, abafar o caso, tá? Foi todos os grandes nomes, se vocês pesquisarem, falaram muito mal, falaram que era coisa de conservador, cristão, maluco, entendeu? E falaram coisas horríveis a respeito do filme, para que isso não viesse à tona, para que ninguém visse esse filme, e era uma denúncia muito grave sobre tráfico, principalmente de crianças, né, para todos os fins, né, sexuais, né, e extração, tudo, tá? E, assim, eles nem mostraram tudo no filme, eu não sei porquê, mas nas entrevistas do John Caviezel e do Mel Gibson, eles falam, inclusive, de uma substância retirada, né, que seria o adrenocromo. Enfim, ali, naquele universo, tá? Ilhas, festas de gente muito grande, sempre assim, festas maravilhosas, com muito glamour, e por trás as coisas acontecendo de horríveis, tá? No Advogado do Diabo eram cenas de demônios, coisas meio que demoníacas, né? Não envolvia esse lado, então é um todo, tá? E denúncias das práticas de que ele tinha que advogar. E aí sim envolvia isso tudo, né? E nós tivemos esse filme, O Som da Liberdade,
que veio trazendo muita denúncia. Na época, se falava muito do caso Jeffrey Epstein, né? Que era um poderoso que tinha uma ilha que fazia isso e que ali apareciam muitos figurões políticos, inclusive realeza, né? E nós achamos que ficou ali. Não, não ficou. E aí agora a gente chega no caso atual do Sean Combs, do P. Diddy, que vem trazer isso tudo de volta. Tudo. O tráfico humano, a exploração sexual, muito tráfico de drogas, crimes, muitos crimes, né? Muitos de todas as formas, né? E aí, gente, é o que eu falo, se a gente buscar na nossa cabeça, a gente vai ver que o troço está muito lá atrás e a gente não via, tá? E é sobre isso que eu quero trazer. O que está muito lá atrás? E assim, quando eu estava olhando esse caso, apareceu alguns casos no paralelo, tá? Como o caso do Michael Jackson, tá? Aí a gente vai lembrar que ele começou lá na Neverland, né? Que é a terra dele lá. Ele começou a levar crianças e tal, e estava tudo bem, até que ele começou a ser denunciado como pedo, tá? E depois foi comprovado que ele nunca foi pedo e que as crianças que narravam, os pais foram pagos, muito bem pagos, para essa denúncia. Mas por que fizeram isso com ele? Porque ele estava começando a denunciar esse tipo de mundo. Vocês lembram que ele andava muito com Macaulay Culkin? Ele estava querendo denunciar o que estava acontecendo e calaram ele. Essa é a realidade, calaram. Tá? E aí, quem foi, quem não foi, tem muitas suposições, né? O empresário da Sony, que era marido da Mariah Carey, enfim, ninguém sabe, né, de verdade. Mas tem uma associação com o P. Diddy, porque o segurança dele, que não segurou nada, logo depois virou segurança do P. Diddy e aí ficou milionário da noite pro dia sem ninguém entender o quê. E por incrível que pareça, ele morreu de overdose. Marilyn Monroe de overdose. E tantas overdoses, né? Se a gente volta, gente, eu vou trazer um nome aqui, só para vocês, tá? Eu acho que a gente aqui não sabe muitos nomes, a gente não se liga tanto, né? Mas, olha só, eu vou trazer para vocês o Clive Davis, eu acho que é esse o nome dele, Clive Davis, tá? Ele é envolvido com... Ele tá, um produtor musical famoso, poderoso, já tem 90 blau. 90 blau, quer dizer, ele tá, ó quanto tempo nesse mercado, tá? E por incrível que pareça, pessoas que passaram pela mão dele, não tô dizendo nada, eu tô dizendo que coincidentemente, passaram pela mão dele Jane Joplin, overdose. Amy Winehouse, overdose. Só que o caso mais cabuloso, que aí sim trouxe ele à cena como uma espécie de denúncia ou de especulações ou de supostamente, foi a da Whitney Houston, tá? A morte dela foi overdose. Foi bem estranha. Bem estranha. E aí sim, o dia que ela morreu, ele estava dando uma festa no hotel em que ela foi morta, ele estava no hotel, ia dar uma festa mais tarde, tá? Em comemoração do Grammy, que sempre acontece, essas festas e tal. Ela seria uma das atrações, tá? E ela foi encontrada na banheira com overdose, só que ela estava de bruços, parece que tinha marcas de espancamento que ninguém levou a sério, tá? E ele não interrompeu, ele falou, não, a gente vai continuar a festa e tal. Poxa, era o produtor dela, deveria ter alguma coisa emocional dentro de si, e não era o Grammy que estava acontecendo, era uma festa de comemoração, então podia sim ser adiada, né?
E enquanto a festa estava rolando, o corpo ainda estava no hotel. Isso ficou muito estranho. E ele nem aí, e aí ele ainda falou que, é uma homenagem a ela, gente. Né? Só que uma amiga dela falou, não, jamais ela ia querer esse tipo de homenagem. O que é isso? Tá lá no o corpo lá, e uma festa rolando, gente. Insano. Entende? Bom, e é o que eu falei, tem muitos nomes que foram de overdose e coincidentemente, a filha dela, que sabia muita coisa da Whitney Houston, um tempo depois foi do mesmo jeito, encontrada na banheira com overdose, tudo igual. Estranho, né? E tá sempre assim, algum poderoso, né? Do Michael Jackson, o poderoso que talvez estivesse por trás e era amigo do Diddy, era o Tommy Mottola, né? O Tommy Mottola, que era o marido da Mariah Carey, e ele vinha denunciando isso. Tá? E aí, quando eu vi isso, eu lembrei, né, dessas coincidências e sobre o que ele estava tentando denunciar, porque ele chegou a falar publicamente que o Tony Mottola era demoníaco. Demoníaco, foi essas palavras que ele usou. Tá? E aí eu lembrei daquele clipe dele, que assim, modificou todo o audiovisual de clipes que eram mais tranquilos, né, mais bobinhos, que foi o clipe do Thriller, né? E aí, gente, se vocês olharem com muita calma, com uma outra visão, ele está denunciando muita coisa. No Thriller ele está no cinema, né, com a menina, e ele acaba virando um monstro, mesmo que sem querer. E depois vem aqueles zumbis, né? E começa a dança. E ela aterrorizada com isso. Será que não foi uma denúncia? Olha, a gente entra inocentemente nesse mundinho de Hollywood, porque tem o cinema, né? E de onde vem o cinema? De Hollywood, né? E tudo que a gente perde a ilusão. E os zumbis, quem seriam esses zumbis? Seriam pessoas que viraram zumbis mesmo, né? E a dança muito sexualizada. A gente, né? Aquele tchumpa, não vou fazer aqui, né? Mas a dança, uma conotação sexualizada demais, né? E aí o clipe termina com ela apavorada, ele entrando na casa, não, tá tudo bem, não sei o quê. E ela se acalma, e aí ele dá aquela olhada e aquela gargalhada, né? Tipo, convenci que eu sou uma boa pessoa, mas eu não sou. Né? Porque tem muita gente falando, e eu vou trazer do clipe do Justin Bieber, do Ian, que é uma denúncia. E é assim, gente, o clipe. Tá? Às vezes a gente tem que prestar mais atenção no visual do que está sendo cantado. Tá? É no visual que às vezes vem denúncias e a gente não percebe. E as pessoas não perceberam o clipe do Justin Bieber. Mas agora, com esse escândalo de tudo, de denúncias seríssimas, inclusive uma das testemunhas de acusação, tá, que hoje em dia é um adulto, disse que ele participou de alguma forma quando tinha 6 anos. Ou seja, tinha crianças envolvidas nisso, né? Enfim, eu tô embolando, mas, gente, é porque se eu for falar tintim, a gente vai ter um vídeo de 3 horas. Mas por que eu tô falando isso tudo? Para vocês mesmo darem no Google aí, digita tudo que eu tô falando por partes e vocês vão ver isso tudo, tá? E
trouxe também à tona um caso antigo, muito antigo, e que na época a repercussão foi horrorosa, tá? E hoje está vindo toda uma outra história, que é sobre os irmãos Menendez. 2 irmãos que os pais, de uma forma assim, bem, que hoje em dia a gente só de olhar fala, ou saber, a gente sabe que quando é, sabe, assim, muito agressivo, desfigurante, é ódio. Mas na época foi encarado como um crime por herança. E na época eles acabaram falando, tá? Que não, eles eram abus pelo pai e com a conivência da mãe, talvez até a mãe, e acharam horrível, não acreditaram. E por que não acreditaram? Porque a sociedade ainda não aceitava que isto e abo não, só acontecia com meninas e com mulheres, não aconteciam com meninos e homens. Olha que mentalidade, gente, preconceituosa. Isso só acontece, então, não aceitaram. Tá, eles foram ao primeiro julgamento e não deu em nada, tá? Porque no júri, as mulheres do júri entenderam que eles estavam com a verdade, mas os homens, por causa dessa mentalidade de que não existe isto ou abuso de meninos, não acreditaram. E no segundo julgamento, tanto o juiz quanto a promotora cortaram qualquer possibilidade de defesa tocando nesse tipo de assunto, desse tipo de denúncia. O julgamento foi baseado em eles mataram ou não mataram os pais, sem justificativa. E aí eles pegaram prisão perpétua e com tantos casos vindo à tona agora, tá? Estão revivendo esse caso e parece que vai haver um novo julgamento justo agora, tá? Ou seja, quantas denúncias veio rolando, de quantos casos, mas credibilidade zero, tá? Principalmente se são vítimas masculinas, tá? E aí a gente repensa tanta coisa, a gente repensa muita coisa que aconteceu. E aí, trazendo Michael Jackson de volta, a gente lembra que ele era muito colado com o Macaulay Culkin, né? E de repente, gente, aquele menino lindo, aquele menino brilhante, uma criança, ele se tornou um drogado, deformado, horroroso, e ninguém sabia por quê. Mas parece que o Michael Jackson estava tentando proteger ele do que ele já sabia. Só que interromperam a vida do Michael Jackson, né? E mais tarde, a mesma coisa acontece com Justin Bieber. Não só com Justin Bieber, tá? Eu vou mostrar o clipe para vocês, a gente vai comentar, tá? Mas dentro dessa história toda, veio denúncia do Will Smith, aquele do maluco do pedaço, e aí sim todo mundo conhece, e o filho dele, o Jaden Smith, que faz filmes brilhantes desde criancinha, né? Eu nunca mais vou esquecer a cena do bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Esse menino passou pela mesma coisa, e segundo, supostamente, constam pelo próprio pai, e dentro dessas festas do P. Diddy também. Dentro dessas festas. Tá? O P. Diddy dava 2 festas, uma festa dentro da outra festa. Tá? Então, ele dava a festa branca. Tá? A White Spice parece o nome da festa. E ali, todas as celebridades queriam ir e tal, enfim. Porém, dentro dessa festa, depois de uma determinada hora, acontecia uma outra festa, que de festa não tinha nada, gente. Era chamada Freak Off. Freak Off, não é Freak Off, de café de graça, livre, não. Freak Off, ou seja, alguma coisa como surtar, enlouquecer.
E ali, gente, ficavam dias, tá? Com todas as substâncias ilícitas, pesadas, que eram administradas naqueles que estavam ali, muitos, a maioria, tá? Para serem sodomizados, abusados, entende? Que não era de livre e espontânea vontade. Trancava-se as portas, ninguém sai, a pessoa já tinha tomado alguma coisa batizada sem perceber, já estava meio assim, e ali se injetava um monte de história nas criaturas, tá? E dizem que tinha até equipe médica, para se a pessoa tivesse já, dar um jeito de voltar, e tudo ele filmava para chantagear. Agora eu sou teu dono. Tá aqui, ó. Ninguém vai acreditar que foi porque você tá desse jeito, assim, fazendo isso tudo com tanta gente. Então, ninguém vai acreditar que não foi de livre e espontânea vontade. Então, você vai fazer o que eu quero. E as pessoas ficavam na mão dele, inclusive para voltar a essas festas de novo, para praticar de novo. E quem conseguia, de alguma forma, se libertar, não tinha vida longa. E aí entra a história de rappers que tentaram denunciar em músicas e... Entendeu? Enfim, é bem pesado, tá? Mas eu vou mostrar o clipe para vocês do Justin Bieber, exatamente para vocês entenderem o que ele está querendo dizer e vocês vão entender o peso disso, tá? Então, gente, a gente tem muitas pessoas envolvidas, as festas eram barra pesada, tá? Tem um outro filme, As Branquelas, que tem muita denúncia. Muita denúncia. Inclusive, se a gente não pegar o traduzido por português, pegar no original, eles fazem referência direta, citam nomes. Inclusive do Diddy. Tem um leilão lá rolando, né? E quando uma das branquelas é leiloada, ela fala, não, eu não quero ir com o Diddy. É direto. E a gente não percebeu. Tá. E era uma festa branca, mas dentro da festa branca rolavam os negócios aí no leilão e tal. E dizem, e eu vou mostrar esse trechinho para vocês, que tem uma cena de um rapaz, né, que ele passa o rodo, aquele personagem, né, era do Diddy, se referindo ao Diddy, tá? E o menino que vem na cadeira de roda, dizem que é o Leonardo DiCaprio, até porque tem entrevistas do Diddy falando que um convidado que nunca podia faltar nas festas deles é o Leonardo DiCaprio, né? E quando vem isso à tona, gente, eu peguei um comentário interessante que eu queria trazer para vocês, lá do Twitter, que me fez pensar, falando do Leonardo DiCaprio, né? Porque muitos, como o Justin Bieber, tentaram se libertar, e se libertaram, foi buscar ajuda na igreja, tentaram uma nova vida e tentaram denunciar, mas muitos acabaram aderindo e ficando igual, né? Passando o poder, né? E aí, olha esse comentário que interessante lá no Twitter. Não sei se é coisa da minha mente, mas o Leonardo DiCaprio tem ONG que ajuda pessoas na Amazônia, inclusive na ilha de Marajó. Olha só, gente, aqui no Brasil, tá vendo como eu falo que envolve o mundo todo? Onde crianças são tráficadas. Leonardo, amigo pessoal do Diddy, que está sendo acusado também de tráfico humano. E essa ONG é de fachada. E aí, gente, eu vou dizer para vocês que a gente teve aquela música há pouco tempo sobre a ilha de Marajó, tivemos a Damares tentando denunciar muita coisa e sendo impedido. E, de novo, assim como o filme Som da Liberdade, aqui foi muito descredibilizado, foi muito chacoteado, né, essa história toda. E dizem, né, que algo muito semelhante acontece em Fernando de Noronha. Só que quando a coisa vaza, aí eles fazem ironia, né? Então, quando vazou coisas que acontecia com famosas celebridades lá nas festas fechadas de Fernando de Noronha, aqui dentro do Brasil,
Houve uma festa que vazou de propósito, vazou, tá? O surubão de Noronha. Tipo, para ironizar, aí, gente, isso aqui é o surubão de Noronha. Fala, a gente está assumindo. Mas o que está por trás? Será que tinha freak-off? Nunca saberemos, né? Mas a coisa é muito mundial, tá? E eu estou falando pra caramba, ainda tem coisa, né? Ainda nem mostrei o vídeo. E, gente, quando o Justin Bieber tentou passar essa ideia no clipe, ele ficou muito mal. Então a gente vê que não é uma coisa aleatória, tá? É uma coisa que mexe muito com o emocional. Vou deixar esse vídeo para a última análise, tá? Eu quero mostrar para vocês uma declaraçãozinha, um trechinho de tudo que eu tô falando, é um trechinho de uma entrevista do próprio P. Diddy. O que ele fala? Eu vou sugar as suas almas. Eu estou oficialmente iniciando a contagem. Você tem 365 dias para se reunir e ajeitar as coisas. Nós temos o poder de decidir o que é complicado. Se não formos, ninguém vai. Se não dermos suporte, ninguém dará. Nós controlamos o que é legal. Nós controlamos o que seus filhos veem, o que eles dançam. Nós controlamos. Enfim. E as pessoas aplaudem, tá? Eles controlam tudo, isso ficou escancarado. Eles querem sugar a nossa alma. Entende? O mundo jaz no maligno, que não é coincidência e não tem a ver com religiosidade. A Bíblia está fazendo uma denúncia já. Denúncia. Começou lá. Tá? Antigamente tinha essas coisas que a gente chama de bacanagem, né? Que era a festa tabaco. E ali, gente, eram movimentos de sacrifício de vidas humanas enquanto estava rolando a mesma coisa. Eram freak-offs, tá? Para deuses pagões. Se é que me entende. O mundo jaz no maligno. Né? E para vocês verem de quanto tempo vem. E as coincidências que eu já falei, né? Da maioria morrer drogada e ficar de um jeito, né? Como Macaulay Culkin, ou como o próprio Justin Bieber ficou quando o rapazinho ainda completamente desfigurado, drogado, né? Como o Diddy. Esse sim tem vídeo dele como o Diddy, né? E o Diddy, gente, dizem que é bissexual, homossexual, não. Ele é perverso, não faz. É só perversão, tá? Pessoas famosas, né? E, bom, eu vou mostrar para vocês agora o clipe e vou tentar mostrar para vocês as dicas do clipe, o que o clipe está dizendo, tá? Bom, ele começa entrando numa cozinha comercial, onde faz comida para muita gente, tá? E ele vê flash. E aí ainda falam assim, é flash de paparazzi, não, é flash mentais. Quando ele passa por aquela cozinha comercial, tá?
vem flashes de memória, que a gente tem esses flashes de memória, né? E ele já chega, quando ele entra num ambiente que precisa, ele já não tá legal a cara dele. Por quê? Por causa dos flashes, né? A cozinha comercial que leva ao salão principal, né? E quando ele entra, ele olha para os músicos e são crianças. E a fisionomia das crianças são preocupantes. São, sabe, tipo, oh meu Deus, né? Bem preocupante. E aí, ele chega, se senta, e vocês veem que só tem adultos em volta. E adultos, assim, adultos, tipo, bem mais velhos, né? E ele tá ali de rosa, que pode simbolizar muita coisa, gente. Inclusive, a alteração de identidade. Tá? A cabecinha rosa, todo de rosa, todo de rosa. Menino ou menina, tanto faz. Né? Tanto faz. Não tem esse problema. E as pessoas começam a comer aqueles mais velhos de uma forma, sabe, assim, bem indigestas, agressivas, saboreando comidas de maneiras agressivas. É isso que ele quer dizer. Tá? Mas vai ficar bem mais claro. Né? E tem um senhor que ele até brinca, puxa o óculos, enfia no rosto, que parece que ele quer chamar a atenção daquela figura. Presta atenção em quem é esse, tá? E aí, gente, tem uma história que pode ser tanto Clive Davis, mas não é. Poderia ser, né? Pode ser. Por quê? Porque na chamada para o lançamento do clipe, da música, no Instagram dele, ele, quando ele bota Yum, 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 é pizza. Então, tem um John Podesta, tá? No caso Pizzagate, que mais uma vez foi teoria da conspiração dos conservadores de direita loucos, assim como fizeram com o filme do Mel Gibson, são os alucinados que inventam fake news. Não. Tanto aconteceu que ele trouxe no clipe com a imagem da pizza no Instagram dele. Tá? Então, sim, John Podesta. Tá, esse velhinho simpático com esse óculos que ele frisa, ainda pega, vai brincar, pra mostrar bem, tá? E os adultos ali, tudo em volta dele, né? Tipo, qual vai ser a hora do prato principal? E o que acontece? Ele tem uma pilha de pães de forma, com um pão de forma em pé, assim. Reparem isso. Aqui tem cerejas, mas para quem está vendo, não vê as cerejas. Tá? Cereja lá para eles significa virgindade. A virgindade está oculta ainda do público. Tá? Só ele consegue ver. E ele todo de rosinha com aquelas cerejas ocultas. Só que de repente a cereja é exposta e aí começa a aparecer um monte de prato de cerejas. Você olha para a mesa e está cheio de coisas com cereja. Mas, ao mesmo tempo, começa a aparecer pratos bizarros, ou seja, o que era bom, o que era gostoso, não é nada legal. Tem os pratos assim, porque não ficou. A virgindade foi embora, servido como um prato qualquer. E aí não fica legal. Vira uma outra coisa. Uma outra coisa indigesta, tá? E a festa rola e tal, e aquelas bizarrices todas, até que ele se apresenta como prato principal. Por que o prato principal? Porque ele trepa na mesa e a loucura começa, né? Ele vira a atração principal da loucura, se é que me entende como loucura, tá? E depois da loucura, o que aparece? Aquele salão vazio, o que seria John Podesta
comendo lá no final um bolo e um garçom atrás. Quem seria esse garçom? A imagem do Diri que ofereceu? Porque o que o garçom faz? Serve. E tá ele, um garçom, e a referência é o tom de pele do garçom, o tamanho, a estrutura, é a referência do Diri que foi servido para o John Podesta. E aí tem o close no prato com o bolo, e quando ele acaba de ser comido, é a fotinho dele criança. Gente, pesado demais. Só que mais pesado fica, e que dá a certeza que é uma denúncia, é o Instagram dele, tá? Da época. Cada vez que ele ia fazer a publicidade da música Yami, ele botava foto de um bebê, de uma criança. E o comentário, Yami. Tá? Yami é gostoso, saboroso. O que seria assim pra gente? Sabe quando a gente come e fala nham, 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 nham. É isso, nham, nham, nham. Pra eles. Então, nham, nham, nham. Gostoso. Entendeu? E é bem complicado, né, gente? A gente olhar o Instagram dele. E tem um outro clipe dele que não é uma denúncia direta, que é o Lonely. Mas é um desabafo. É um desabafo. E eu nem vou comentar, eu vou deixar passar o vídeo, mas vocês vão ver que é uma criança se olhando no espelho, ele, dentro de um camarim gigantesco, onde deveria estar muita gente, ele se sente sozinho, ou seja, não aparece ninguém, porque ele está falando que ele está sozinho, criança. E ele vai para o palco imenso, de um teatro imenso, tipo, né? Vai para a plateia e o clipe acaba com o Justin na plateia, adulto, olhando para aquela criança que pede socorro. Muito pesado. E é esse tipo de denúncia que eu estou trazendo para vocês, não do Diddy, não do Justin Bieber, não do Macaulay Culkin,
Não, gente, não tem nomes, são milhares de nomes pelo mundo. São Jeff Epstein da vida, antes, né? Quem foi? Lá com a Marilyn Monroe, e etc, e etc. E agora estão falando que prenderam dele para alguém assumir o lugar dele. E aí já tem assunto sobre o Jay-Z, marido da Beyoncé, e a Beyoncé sempre vai ter, espalhado pelo mundo. Porque o mundo já é maligno. E o maligno, ele oferece. O que ele oferece de tanta atração? Tudo. Olha essa aqui, ó. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-se Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Quem trocou o reino de Deus pelos reinos do mundo já está prostrado, de joelhos adorando o diabo. E é isso. Quando a gente vê muita glória, muito glamour, muita riqueza, e foi assim que o Justin Bieber foi atraído, porque tem um vídeo dele com o pedido antes de acontecer, e provavelmente foi ali que aconteceu, porque ele fala que seria tutor do Justin Bieber durante 48 horas, ele prometeu uma Lamborghini. Tá, é isso. É isso. Tá. Nesse clipe, eu só vou mostrar só nesse clipe que ele fez do Ian, ele entrou em surto, ele não conseguia fazer o clipe, tá, gente? Ele passou mal algumas vezes. Ele teve crises de ansiedade algumas vezes. Amanhã. Bom, gente, né? Quanto a esse caso do Diddy, ainda tem muita coisa para vir, então, né? Tá? Muita coisa. Recentemente, Brian Friedman afirmou que muitas celebridades estão perdendo a tranquilidade após Tony Busby, que representa supostas 120 vítimas só do Diddy, do cantor, ter afirmado que um grupo de cúmplices importante do rapper será nomeado na ação conjunta contra o cantor. Muitas pessoas do mais alto nível, incluindo artistas, executivos, empresários e outros, não estão dormindo bem agora. Aqueles que permitiram e encorajaram conscientemente o comportamento enquanto permaneciam em silêncio devem se preocupar, sim, porque são cúmplices. Tá? Eu não tenho nada com isso, eu vi, eu sabia, mas eu não tenho cúmplice. Eu represento uma série de pessoas que estão preocupadas em serem mencionadas injustamente, explicou Brian Friedman. Gente, para terminar, né, quando ele fala pessoas que podem ser acusadas injustamente, é para a gente separar o joio do trigo. Sempre existe joio e trigo. Tá? Justin Bieber, óbvio, vítima. O Jaden Smith, vítima. Macaulay Culkin. Ai, por que não denunciaram? Exatamente porque os irmãos Menendez lá atrás não tiveram credibilidade. Exatamente porque a mentalidade a homem não passa por isso. Meninos não passam por isso. Entende? Que não ia adiantar nada. É isso, tá? Essas festas do Diddy não foi só nas Branquelas, tem até no Simpson, tem em outras referências de outros lugares que se direcionava diretamente para uma denúncia indireta, né? Demorou. Mas a gente tem que divulgar para não deixar passar, a gente tem que cobrar, a gente tem que ficar de olho aqui, ó. Lá no nosso Marajó, Fernando de Noronha, o que está acontecendo embaixo das nossas barbas que a gente não vê? Porque a mídia não deixa, porque a política não deixa. Joga os nossos olhos o tempo todo para lá e para cá. É sobre isso, gente. É sobre isso mesmo, tá? Não sei. Porque é tanta coisa, gente. Eu já estou aqui há tanto tempo. E tentando falar um monte de coisa ao mesmo tempo, de tudo, para mostrar que tudo leva a uma coisa muito mais atrás. Talvez eu faça mais vídeos. Escreve aqui no comentário, onde eu não entendi isso, explica melhor aquilo, faz por parte, fala só sobre isso. Dá dica, gente. Tá bom? Então eu vou parando por aqui. Tá? Eu vou parando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. Tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Fui. Meu povo e minha pova, meus amores e amoras, o nosso canal é pequenininho e não é monetizado.
Portanto, infelizmente eu não tenho como me dedicar por mais tempo para trazer vídeos mais elaborados, e até mesmo maior número de assuntos, pois isso demanda bastante tempo, tanto de pesquisa quanto de edição, e preciso correr atrás para sobreviver. Então, caso sentirem seu coração a vontade de nos ajudar a crescer e melhorar a nossa qualidade com qualquer quantia, já me ajudará muito. Ficarei imensamente grata a cada um de vocês e tenho a certeza que Deus abençoará e recompensará grandemente a sua colaboração. Muito obrigada.